Volkswagen Nivus é você? Não! Ha! Pegadinha do malandro! É o Virtus Exclusive, o Virtão da Massa. Passou, na verdade, por uma renovação em 2022 bem mais aguda do que a do irmão menor Polo, mas apareceu menos, né? Afinal, o Polo tá em alguns meses aí como o carro mais vendido no Brasil. A galera meio que esqueceu que o Virtus também passou por uma profunda, até mais profunda, como eu vinha dizendo, renovação do que o Polo, porque tem uma frente totalmente nova, uma frente que o aparenta do Nivus, e essa aqui é a versão Exclusive, né? É o sucessor do Virtus GTS, sim, o Virtus GTS, que nunca fez muito sentido, nunca teve muita razão de existir, a Volks sacou, e o motor 1.4 que existia somente no GTS, agora existe somente na versão Exclusive, que não é nem um pouco exclusiva. A Volkswagen vai vender quantas ela conseguir, mas faz uma alusão aí a versões de topo clássicas do Santanão, né? Eu te digo mais, eu teria colocado de uma vez aí um Virtus Executive mesmo, aí sim, para tocar aos corações saudosistas daquele tempo em que eu de fato não tinha barba ali nos anos 90, ano novo, barba nova, mas aguardem que já já ela cresce de volta. Mas fora esse rebranding, vamos chamar assim, continua sendo o equivalente na Virtolândia do Polo GTS, né? Inclusive com as mesmas rodas 18 aqui, mas no Virtão escurecidas. Além das rodas, também temos aqui no Virtão Exclusive lanternas de LED, coisa que o Polo novo não recebeu, e um spoiler, aqui só faltava ser de carbono, né? Não, um spoiler de plástico também tinha no Virtus GTS, né? Mas ajuda a dar um pouquinho mais de caráter esportivo a esse Virtus que, sem essas rodas e esse spoiler e com uma plaquinha no teto, vira imediatamente um táxi, pelo menos aqui em São Paulo, onde os táxis são brancos, né? A gente vê muitos Virtus na lida taxística, e as modificações não se limitaram ao exterior, também aqui no interior temos o já proverbial volante de GTI, nem dá mais para usar isso, né? Tá em tudo que é carro da Volks agora. E muito interessante também, temos PW Play novo, temos bancos que, para delírio da internet automotiva brasileira, não são inteiriços como no Polo GTS, que gera muito hate. Ninguém pensa na hora de criticar os bancos do Polo GTS se eles são bons de sentar ou não, porque é isso que determina se um banco é bom, né, galera? Sabe que outros carros têm bancos inteiriços, Porsche 911, BMW M4, M2, enfim, não é o fato do banco ser inteiriço ou não que torna ele melhor ou pior, mas na internet automotiva brasileira, aparentemente, ter um apoio de cabeça separado é muito importante. Bonito aqui, a qualidade do couro dos bancos é bem legal, tanto na dianteira quanto na traseira tem esse acabamentinho losango aí que dá aquela premiumizada. E outra coisa importantíssima do novo Virtus Polo para a internet automotiva brasileira, olha isso, meu Deus, tem um soft touch no painel com uma costurinha aqui, que é um engana bobo, né? Porque na verdade isso aqui não é couro. Emborrachadinho aqui também. Tecido nas portas, isso também é fundamental para a internet automotiva brasileira. Afinal, se você gosta de morder o painel, né, é importante para os seus dentes aí se manterem saudáveis, o painel ser soft touch. Zoeiras à parte, é óbvio que um painel soft touch é melhor que um painel hard touch, mas eu sempre acho engraçado na internet automotiva brasileira como as pessoas utilizam esse tipo de coisa para determinar até a compra. Não dá para comprar o Virtus porque o painel não tem soft touch, ou tem, enfim. As pessoas não têm uma visão holística do carro, e sim uma visão super trunfeira do carro. E aí, se você quer ter uma visão super trunfeira, quer ver uma coisa que eu vi muito? Entre o Polo e o Virtus eu pego o Virtus porque tem 6 airbags. Bom, mas então você não precisa assistir um vídeo, né? Basta você, meu ou de qualquer criador de conteúdo automotivo aí no Brasil, qualquer jornalista automotivo principalmente, né? Que normalmente é uma régua um pouquinho mais elevada aí em rigor com o conteúdo que é produzido. Agora, se você tá dizendo que o Virtus é melhor que o Polo porque ele tem 6 airbags, você não precisa ver o meu vídeo ou de qualquer outro. Basta você, toda e qualquer decisão de compra ou comparação de carro, você abrir aquela planilhinha ali nos sites das montadoras. Não, galera, não é o nosso negócio. O nosso negócio é avaliar um carro no macro, né? Design, qualidade de construção, desempenho,
prazer ao dirigir, o que ele entrega em relação aos concorrentes, e nisso o mercado aparentemente não acha que o Virtus é a melhor opção entre os irmãos da plataforma MQB A0, né? É muito interessante a gente lembrar aqui, a gente tem no Nivus um entre-eixo, aliás, no Virtus um entre-eixos de T-Cross, no Polo a gente tem o entre-eixos do Nivus, e isso fica profundamente visível aqui atrás, onde o Virtus tem mais espaço no banco traseiro do que o Jetta, um dos motivos dele ter matado o Jetta, mas na verdade o motivo principal é outro que eu já vou detalhar, enquanto que Polo e Nivus têm um banco de trás apertado. No entanto, olha só que interessante, né? A família MQB A0 hoje é o grande ganha-pão da Volkswagen no Brasil, né? É de onde sai o carro mais vendido da Volks no Brasil, que é o Polo, mais de 100 mil unidades vendidas em 2023. Aí depois você tem o T-Cross vendendo mais de 70 mil unidades, você tem o Nivus vendendo 50 mil unidades, e aí você tem lá atrás o Virtus vendendo 25 mil, e olha que a gente sabe que o Virtus vende muito para frotista, né, para taxista. Então, de longe, o Nivus é o menos querido. O Virtus, tá difícil, né? Confundir a Volkswagen não ajuda também, né? Duas sílabas iguais aí no fim. Rimam Virtus e Nivus. Mussum adoraria ambos os carros. Mas o Virtus é de longe o irmão menos querido da família MQB A0, que também, trazendo um saudosismo aí, me lembra a antiga família BX, né? Era Gol Voyage Paraty Saveiro, nos anos 90. Agora é a mesma coisa, uma mesma plataforma, gerando Polo, Virtus, Nivus e T-Cross. E o Nivus, por ser um sedã, acaba sendo o menos querido dos quatro, o que é até relativamente injusto quando a gente considera que o espaço no banco traseiro é o melhor de todos, como também é o melhor de todos, e aqui a gente tem também um defeitinho dessa família, que por exemplo no Polo você precisa da chave para abrir o porta-malas, no caso do Virtus, pelo menos, você tem um botãozinho aqui para ajudar a vida dos taxistas do nosso Brasil, mas olha que porta-malão, né? Mais de 500 litros, coisa que os demais irmãos aí da família não conseguem nem sonhar em ter. E, no entanto, é o menos popular dos MQB A0 no Brasil. E olha, parou para fazer essa conta aí? Junta 100 mil Polos com 70 mil T-Cross 170, mais 50 mil Nivus 120, mais 25 mil Virtus, quase 150 mil carros, né? Realmente é o grande ganha-pão da Volkswagen no Brasil, essa família de MQBs A0s, que tem na versão exclusiva aqui o topo na parte virtuosa da família, mas o Virtus tem muitos méritos quando a gente olha para ele como um sedã, principalmente dinamicamente. Então bora acelerar aqui na Estrada dos Romeiros para mostrar um pouquinho disso para vocês. Power! E ó, carregador aqui, aliás, comandos por capacitação, comandos capacitivos e não por indução, como eu erroneamente falei no vídeo do Polo GTS. Mas antes da gente acelerar tão acomodadinhos aí, bora falar um pouquinho sobre os nossos parceiros da Wealth Money, uma empresa muito legal que transforma em algo positivo uma das coisas piores que a gente tem no Brasil, né? Que é o maior spread bancário do mundo. A Wealth Money faz isso se tornar favorável a você, aumentando as possibilidades de rendimento dos seus investimentos, né? O que é o spread bancário? É simplesmente a diferença entre o juro que o banco te paga quando você deposita o dinheiro lá em algum investimento versus o que ele te cobra quando você toma do banco um dinheiro emprestado. Então a gente está falando aqui de peer-to-peer lending, mais ou menos um Airbnb de crédito, digamos assim, né? A gente está tirando o sistema bancário do meio da operação de crédito e de empréstimo. Então você pode tanto investir e receber um juro maior, um retorno maior sobre o seu investimento, como também tomar dinheiro emprestado com a Wealth Money para o seu negócio, pagando um juro menor. Utilize o código Cássio Cortes para ter cashback e invista no peer-to-peer lending para fazer o spread bancário trabalhar a seu favor e ter uma rentabilidade maior nos seus investimentos. Cola lá no site da Wealth Money para saber mais e siga também a Wealth Money nas redes sociais. Agora sim,
bora acelerar na estrada dos Romeiros. Mas afinal, como anda, deputado? Primeiro vamos esclarecer algumas coisas que eu vejo que as pessoas cafundem ainda na internet automotiva brasileira. No vídeo do Polo GTS eu vi bastante confusão a respeito disso. Vamos lá. Vamos falar primeiro de modo de condução. Aqui, ó, a gente coloca no Sport, somente através do VW Play você pode fazer isso, né? Aqui no botãozinho aqui você não consegue. E aí o câmbio já entrou no modo Sport aqui no caso do Virtus Exclusive, mas no caso do Polo GTS isso não acontece. Você tem que dar mais um toquinho para ele sair de D para S. E aí... Quando eu falei que o câmbio do Polo GTS tinha um certo delay, eu não acho muito legal essa possibilidade, inclusive, né? Porque você tá aqui, você tem que dar, ó, dei mais um toquinho, veio pro D. Agora dei mais um toquinho, veio pro S. O que que isso significa na prática, galera? Modo Sport aqui, no caso do Polo e Virtus, que não tem amortecedor eletronicamente controlado, nada disso, basicamente está falando de um volante ficar mais pesado, né? É isso que o modo Sport faz. O modo Sport do câmbio, que aqui veio automaticamente, lá no Polo não estava vindo, ele não muda a característica física do câmbio. Aqui a gente continua tendo o câmbio AISIN de 6 marchas com conversor de torque, ou seja, um câmbio relativamente lento, e era isso que eu estava ressaltando no caso do Polo, por exemplo. Vamos aqui, ó, tô em terceira, quero potência. Ele leva um segundinho para dar um kickdown, agora ele deu kickdown para segunda, até em alguns casos ele faz um kickdown para primeira marcha no modo Sport. Vamos ver aqui, ó, se ele está em segunda a 30 por hora, ele busca uma primeira e tem esse delay é inerente ao câmbio com conversor de torque. Eu estava lamentando a gente não ter um câmbio de dupla embreagem lá no GTS. Aqui no Virtus Exclusive, com essa proposta mais de luxo, é um câmbio esperto, é um câmbio coerente com o carro, não faz falta. Mas o que é importante ter em mente? Quando você coloca o câmbio no modo Sport, galera, a única coisa que está acontecendo nos nossos carros nacionais aí, de valores em dólar mais baixos, é que para um determinado giro, o câmbio está segurando uma marcha mais curta para a coisa ficar mais responsiva, ou seja, a velocidade das trocas não muda. Aqui, ó, estamos em quarta, olha o tempo que leva o kickdown no modo Sport, é a mesma coisa. Qual é a diferença agora? Se tivesse no drive, ele teria passado para terceira, agora ele está segurando, ó, a gente consegue fazer isso até trocando automaticamente aqui, ó. Estamos aqui em terceira, se eu botar em D, pum, ele já cai para quarta, ó. Porque caiu para quinta, sexta. Porque para aquele giro ele está considerando uma marcha mais alta. Então o modo Sport é só isso. Ele só reprograma para que para um determinado giro seja uma marcha menor, e isso deixa o carro mais na mão, né? Mais responsivo quando você chama. Mas ó como demora o kickdown, não altera a característica física do câmbio mecânico, aliás, do câmbio automático de conversor de torque. Só que, repetindo, no Polo GTS eu acho isso um defeito. Aqui no Virtus, acho que no modo Sport mais frenetiquinho aqui, ele acaba sendo mais esportivo do que os seus principais concorrentes, né? Aliás, vamos combinar, Corolla 2.0 e Sentra 2.0, que são os que chegam nessa faixa de preço aí do Virtus Exclusive, as versões mais de entrada, tadinhos, não tem um osso de esportividade nos seus corpos, né? Então o Virtus, ele tem sim um temperinho a mais, uou, primeirinha a 40 por hora, para quem busca um sedã, né? Só que a questão é que quem busca um sedã, normalmente nessa faixa de preço, não está muito preocupado com esportividade, e isso ajuda a explicar o porquê do que a gente falou lá no começo do vídeo, do fato do Virtus ser essa espécie de patinho feio aí da família MQB A0. Fora isso, é um carro gostoso, né? Para uma estradinha de serra assim, por não ser tão pesado, por ter um volantezinho mais esperto, centro de gravidade baixo. Inclusive arrisco dizer que depois do Polo GTS, o Virtus Exclusive vai ser o melhor MQB A0 nessa estrada aqui dos Romeiros, apesar de vender menos do que T-Cross e Nivus, né? Não resta dúvida que ele é uma companhia mais legal aqui, não resta dúvida que ele também tem mais porta-malas, só que também não resta dúvida que o sedã não é mais a ficha 1 da maioria dos consumidores que buscam um carro familiar, né? O SUV conquistou
espaço na mente das pessoas nesse sentido, com méritos, né? Um carro mais prático de usar no dia a dia, mais fácil de entrar e sair, sofre menos com a buraqueira. A gente entende, por mais que nós entusiastas preferimos ou prefiramos um hatch compacto ou um sedã de centro de gravidade mais baixo numa estrada como aqui, a Estrada dos Romeiros, na prática, no dia a dia do usuário comum, o SUV mais altinho como o T-Cross, como o Nivus, ou o hatch compacto mais barato, mais racional, mais econômico como o Polo, acaba fazendo mais sentido para um número bem maior de pessoas, o que não tira os méritos do Virtão da massa. Olha como curveia, freios legais também. Enfim, a Volkswagen continua sabendo fazer muito bem o que a Volkswagen sempre soube fazer muito bem, né? Que são carros dinamicamente um pouco mais interessantes que os demais concorrentes aí das marcas generalistas. Power! Marca aí, ó, a retomada, um 0 a 100. Casa de 8 segundos e pouco, né? Não é um carro com desempenho fulgurante como o Polo GTS também não é, mas de novo, no caso do Polo, esse 0 a 100 em 8 e pouco dá uma certa brochadinha. No caso do Virtus, ele deixa Sentra e Corolla aspirados aí, comendo poeira, e tem um comportamento mais apimentado do que esses dois aí, sem sombra de dúvida. Sempre vai sofrer um certo preconceito por ser um carro que parte de uma plataforma compacta versus os dois principais concorrentes aí que nascem de plataformas de carros maiores, né? Mas não dá para negar que o Virtus consegue, quando é recheado de equipamento, como nessa versão exclusiva, consegue brigar com Corolla, consegue brigar com Sentra, coisa que um Onix Plus, por exemplo, nem sonha em conseguir fazer, né? Uou, power! E é isso, galera, concorda, discorda? Você acha que o Virtus merecia ser mais amado aí dentro dos irmãos de plataforma MQB A0? Por outro lado, como sedã, ele até que faz números ainda interessantes para a realidade um tanto quanto deprimida do nosso mercado de sedãs. Deixa aí, olha, cantando pneus aqui, é a retomada, né? Um bom teste de retomada é a saída de quebra-mola. Ó, vamos fazer mais um aqui. O Rolling Start, vindo de 15, ó, enche rápido o motor 1.4 aqui. Então deixa aí nos comentários a sua opinião, né? O que você acha do Virtus na fila do pão do mercado brasileiro? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, que isso é sempre muito importante. Diga aí se você está engajado nessa campanha Save the Sedans, porque olha, cada vez mais o número de opções, cada vez mais a gente tem cada vez menos sedãs no mercado brasileiro. Valeu demais, cuide-se bem, aquele abraço e um grande 2024 para todos nós.